era uma luta espiritual. E aí Deus deu essa direção para o apóstolo ensinar os irmãos. E é a mesma direção que Deus nos dá na noite de hoje. Que nós estamos lidando no mundo espiritual. Nós bem sabemos que por esses dias nós estávamos cultuando aqui e Deus falou claramente para mim aqui sentado. Falou: vocês podem se preparar, porque já foi feito um trabalho para que as portas se fechassem, para que essa porta se feche. E verdadeiramente, irmãos, eu falei: Senhor, o Senhor abriu, quem vai fechar? Deus falou: é isso mesmo, mas é necessário que vocês se revistam, que vocês se fortaleçam, que vocês se preparem, porque pode vir angústia, pode vir tristeza, e se a gente não souber lidar com isso, a gente desanima, a gente para, a gente desiste. E não é isso que Deus quer conosco. Então, mediante essa luta que nós estamos travando, Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E eu quero trazer aqui um pouco para os irmãos, um pouco de conhecimento, para que os irmãos aprendam a lidar. Aqueles que já sabem, irmão, né? Glória a Deus, que continue fazendo. Mas aqueles que ainda não aprenderam a usar essa armadura de Deus, que nessa noite os irmãos venham sair daqui revestido com essa armadura. E não só sair daqui, ou somente escutar, e depois sair lá fora e não conseguir usar essas armaduras. Eu quero que os irmãos saiam, e quando der, né, ou quando tiver essa luta lá fora, os irmãos venham usar essas armaduras no nome de Jesus. Então, irmãos, nós sabemos que nós estamos em meio a uma luta espiritual. E essa armadura, ela é espiritual. É uma luta que nós não vemos. Quando a gente lutando com alguma coisa que vemos com os nossos olhos, fica fácil de você arrumar uma estratégia, armar algum plano para sair dessa situação. Só que essa luta espiritual, ela é diferente. Nós não enxergamos ela. Ela está acontecendo nesse momento no campo celestial. Mas nós não estamos enxergando. Por quê? Porque o adversário está lutando para que nós não viéssemos para cá. Para os irmãos que não veem ou que ainda não chegaram, não chega até aqui. E os irmãos vão entender isso claramente nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. E para que nós saibamos que nós estamos lutando contra o mal, a primeira vitória que nós tivemos foi através de Jesus naquela cruz. Quando Jesus ele se entregou naquela cruz, ele venceu o mal. Ele venceu toda essa casta de demônio que a gente falou, as hostes espiritual da maldade, principado, potestade, hoste espiritual da maldade. Jesus venceu naquela cruz. Então isso já fica uma demonstração que nós somos vencedores, mas que nós vamos passar por isso também, que nós não vamos deixar de passar, e nós nem podemos pedir para Deus para nos livrar disso, irmãos, porque senão nós estamos sendo covardes, estamos se acovardando. Pelo contrário, temos que ser fortes, guerreiros, porque isso não é uma batalha, e nós estamos no exército de Cristo, a qual Deus é o Senhor dos exércitos. E se Deus é o Senhor, nós somos mais que vencedores, porque Ele não perdeu nenhuma batalha, sequer empatou alguma. Ele venceu todas, e todos aqueles que creram também foram vencedores. Aleluia. Eu quero ler o versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo.
Irmãos, eu não sou diferente de nenhum dos irmãos aqui. Passo também por lutas, passo por dificuldades, passo por tentações, e não é fácil resisti-las quando estamos despreparados ou frágeis, sem o poder da palavra, sem a oração, sem o jejum. Quando a gente está desse jeito, a gente é alvo, vulnerável a cair nessas tentações. Mas quando a gente para e fala, puxa, errei, Senhor, me arrependo disso, não quero mais fazer isso, porque isso agrada a minha carne, agrada os meus desejos, mas não agrada a Deus. E o que adianta? Por isso passamos por muitas dificuldades, muitas provas, porque não obedecemos. Aí a gente acaba sofrendo pelas nossas decisões, pelas nossas vontades, pelos nossos prazeres. Então aqui a Bíblia nos ensina a nos revestir da armadura contra a cilada do diabo. E diz assim, irmão, o estudo: a vitória do crente, ela foi obtida por Cristo mediante a sua morte na cruz, que ele travou naquela batalha. Foi como eu disse para os irmãos. Nós somos vitoriosos porque Jesus nos concedeu a vitória através do sangue dele. E aqui ele nos ensina a estar preparado com essas armaduras contra essas hostes espirituais da maldade. E diz assim, o presente cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo. Então quer dizer, para nós vencermos essas vontades, esses desejos, a corrupção, nós temos que estar mediante a quem? Ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos ensina, irmão, que só oração, só jejum, só consagração, só leitura da palavra vai nos fazer o quê? Enchermos do Espírito. E quando nós estamos cheios do Espírito, estamos mediante ao Espírito Santo, nós conseguimos suportar essas tentações. Não que elas não vão vir, vão sim, porque aqui nós vamos ler mais para frente e nós vamos entender que o diabo ele joga cena toda hora, joga dardo toda hora, e os dardos é inflamado. O inflamado é o que? É para você pensar mesmo, para você ir arquitetando, porque eu falo para os irmãos que eu fiz um estudo sobre os anjos, e os anjos do mal, quando eles não conseguem te atacar de uma forma, de primeira vez, instantâneo, ele vai te lançando. Ele lança um dardo inflamado, lança outro pensamento, e vai lançando. E aqueles pensamentos vão ficando alojados na sua mente, e você vai arquitetando um plano. A hora que você vê, foi concluído. Você errou. Não é de uma vez. Por quê? Porque ele é inflamado, é um dardo inflamado. Ele vai, penetra em você e fica ali. Depois vem outro, e vem outro. Ele vai lançando, como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai montando dentro da sua mente. Para que você caia, para que você ceda na corrupção. Então, para que nós possamos estar revestidos e firmes contra essa cilada, é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Irmãos, e verdadeiramente para estar cheios do Espírito, é isso aqui, é vir cultuar, é vir ouvir a palavra. E tem hora que a palavra ela vem cortando. Quando Deus me deu a palavra ontem, e eu meditei nela um pouco antes de dormir, Jesus já vem me cortando em cima e embaixo. Por quê? Porque isso acontece diariamente conosco. Esses pensamentos, essas coisas. Hoje mesmo eu estava trabalhando e veio um desejo de corrupção pelo dinheiro de uma forma tão grande que, tipo assim, ele veio arquitetando as minhas dívidas. Você não vai pagar, não vai pagar. E aí ele arquitetou o quê? Não, mas pega aí, é só você ir pegar uma caçamba e faz uma locação e pega o dinheiro pra você. Você vai lá e paga a sua
E na hora veio esse pensamento, eu falei, rapaz, é verdade, acho que vai dar certo isso. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou, não faça isso não. Trabalhe honestamente, seja honesto. E é como no desenho lá do Pica-Pau, né, que a gente vê, ou outros desenhos que fica aquele, o do mal e do bem, um do lado do outro na orelha falando, não faz isso, faz aquilo, e o outro, não faz isso não. E é desse jeito. Hoje eu vivi isso. Falava de um lado, vai, pode fazer que vai dar certo, você paga a sua conta. E o outro lado falava, não faz isso não, você tem que ser honesto. E eu falava assim comigo, eu falava, Jesus, no meu trabalho aqui eu posso fazer. Mas tadinho do meu chefe, né? Do meu patrão. Ele confia em nós. Ele confia em mim. Eu não sei se os outros fazem, mas ele confia em mim. E eu chorei dentro do caminhão sozinho hoje. Chorei lá dentro. Porque ele confia em mim. E se eu fizesse isso, eu poderia sim estar enganando ele. Mas e Deus? Será que Deus se alegraria com essa atitude minha? Ou com qualquer atitude que nós tomamos de forma desonesta? Nós ouvimos uma palavra domingo de Jó. Jó era justo e honesto. E Deus multiplicou na vida dele. Então, por mais que esteja difícil, por mais que o diabo fique lançando na sua cabeça qualquer tipo de situação, eu estou aqui citando essa que aconteceu comigo, mas você está aí no seu interior, você sabe. Deus está aí falando no seu interior. O Espírito Santo está falando contigo aí. Então relute com isso. Resista. Seja firme contra a cilada. Porque Deus vai te honrar. Aleluia. Porque Deus permite, irmãos, nós passar por situações adversas para saber se nós mesmos acreditamos nele. Pô, o Patrick fala tanto que acredita em mim, que confia em mim, prega para todo mundo. Deixa eu ver se ele acredita mesmo. E ele dá aquela estreitada, dá aquela apertada, né, como se diz. Temos que continuar firmes. Porque eu creio que Deus vai honrar. Por mais difícil que esteja a situação, as continhas, né, tá tudo certinho, né? Tem uma ou outra ali que dá, mas Deus vai prover. Eu acredito nisso fielmente, no nome de Jesus. E na sua vida também não é diferente. Acredite, confie, resista no nome de Jesus. Glória a Deus. No versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Foi como o Espírito acabou de dizer para nós. Essa luta, né? Que fica ali o bem e o mal. Essa luta é espiritual. Nós não enxergamos, mas nós ouvimos, nós vivemos. Então, meus irmãos, fiquem atentos no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu quero ler aqui rapidamente. Procura para mim aí. É Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, isso. Sabe por quê, irmãos? O adversário, ele é organizado. Eles têm uma hierarquia e eles são organizados. Não pense em nós que é bagunçado lá, não. É organizado. Para quê? Para afetar, para destruir, para nos fazer desistir, para desanimar. 12, Apocalipse 12, versículo 4, diz assim, ó: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz
para que, dando ele à luz, lhe tragasse o filho. Então vamos lá, ó. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Aqui está falando de quem? De Satanás. Deus o lançou para a terra e com ele veio uma terça parte dos anjos. Todos eram anjos que adoravam a Deus. Só que pelo orgulho, né, por querer tomar o lugar de Deus, ele foi lançado. E para ele já tem a condenação. Ele não tem mais salvação. Nós ainda temos essa salvação. Então, eles foram lançados na terra, ele e a sua terça parte. Então, assim, eles são anjos organizados aqui na terra, porque a terra é dele. A Bíblia fala aí em 1 Coríntios 4:4 que o príncipe desse século, o príncipe dessa terra, que é o diabo, ele cega o nosso entendimento. O nosso não, graças a Deus, mas ele cega o entendimento do incrédulo, para que não enxergue a luz do Evangelho. Porque a pessoa, quando ela enxerga a luz da palavra, ela acorda para a vida. Ela começa a entender o bem e o mal, o certo e o errado. Isso é uma coisa que vem já, né? A gente já cresce com isso. Mas eu falo da área espiritual, que há o bem e o mal, mas no termo espiritual. Deus é bom e o diabo é ruim. E o diabo, como ele não tem salvação, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para que nós percamos a nossa também. Então eles têm uma organização que diz assim, ó, no estudo, irmãos: é uma vasta multidão, como diz, né, 1/3 dos anjos, altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordens. Então tem uma hierarquia. É uma hierarquia, porque os anjos do céu também têm hierarquias. Tem o arcanjo Miguel, Gabriel, e tem os outros. Então é tudo hierarquia. E eles lançados aqui na terra, eles também têm essa hierarquia. Só que para quê? Para o mal. E é bem isso mesmo. Quando eu fiz esse estudo dos anjos, no estudo ele diz assim que Satanás, ele é tão astuto que ele envia um anjo do mal para te atacar. Só se você estiver bem espiritualmente, fortalecido espiritualmente, você consegue resistir e ter um discernimento, entender, falar, não, isso aqui eu não vou fazer não, porque isso aqui não é de Deus. Deus não vai se alegrar disso aqui, não vou fazer. Você venceu aquela batalha contra aquele anjo do mal. O que acontece? Ele volta e fala para o chefe dele, fala, ó, fui lá e não consegui. E seja, ele é rebaixado. Lá no império do mal, ele é rebaixado. Ele é punido porque ele não conseguiu. E ele, que Satanás faz, ele envia outro mais forte para nos derrubar. Então por isso que a nossa busca tem que ser constante. A Bíblia fala em Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Por quê? Para que nós possamos estar firmes, preparados, porque vai vir uma luta. Opa, vencemos hoje, graças a Deus, que nem eu venci uma hoje, mas amanhã ele vai vir de novo, depois ele vai vir de novo, e vai vindo. Para quê? Para destruir a igreja do Senhor. Então eu queria que os irmãos entendessem isso. Sempre preparado, sempre revestido, oração, jejum, consagração, se separar das coisas do mundo, aquilo que você gosta de fazer. Fala, Senhor, eu vou sacrificar isso aqui hoje. Hoje eu não vou fazer isso. Eu gosto, mas eu não vou fazer hoje. Vou sacrificar a minha vontade para me aproximar do Senhor. A vez de eu fazer essa situação, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Nesse período eu vou ler, eu vou orar. Pastor, mas eu estou trabalhando o dia inteiro. Vai lá no seu trabalho. Orar sem cessar é isso aí.
Não é porque você tem que prostrar. Lógico que você prostrar é uma reverência. Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre use seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando o... É você sim reverenciar quando você prostra. Isso é humilhar. É você demonstrar que tem um ser superior a você. Mas, pastor, eu estou trabalhando, como que eu vou orar? Sem cessar toda hora. Pensamento. Estou orando, trabalhando, glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigado. O Senhor é bom. Aí vem um dardo, uma seta, um pensamento ruim. Repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. E continua ali orando, falando com Deus, conversando com Deus, irmãos. Que nem a gente conversa assim no diálogo, de amigos, de irmãos. Fala com Deus a todo momento. Isso é você demonstrar que você necessita de Deus. Que nós somos necessitados de Deus. E Ele vê do céu, irmão, as nossas dificuldades, o que nós devemos tirar da nossa vida. Ele vê isso tudo e nos ajuda a todo momento. Mas temos que estar em oração em todo momento, sem cessar. Não pare. Está trabalhando, está orando, falou um palavrão, peça perdão, porque é o diabo querendo te induzir. É o diabo querendo fazer você invocar o mal. E querendo ou não, quando você lança um palavrão, você está invocando alguma coisa. E o que você invoca vem para a sua vida. Então que sai da sua boca só palavras de bênção. Palavras boas. Só palavras de bênção, irmão. Abençoa as pessoas. Eu tenho esse costume comigo, graças a Deus. Até falei com o pastor esse dia. Eu vou fazer uma entrega de uma caçamba, aí eu tenho que assinar o papel, né? O locador tem que assinar. Aí eu vou lá no locatário e vou assina aqui. Aí eu tenho minha planilha eu escrevi, né? Jesus é bom, Jesus te ama, porque de repente não dá para falar, mas a pessoa já vê ali a mensagem, já é uma mensagem de Deus para a vida dela. E isso funciona tanto, que é tão lindo, que esses dias eu levei para o rapaz e falei, assina para mim que eu vou empurrar a caçamba. Aí ele vai assinando, eu vou lá empurrar a caçamba para ajeitar ela na rua. A hora que eu voltei, o rapaz estava chorando, irmãos. Chorando. E eu fiquei assim, falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Eu já fiquei caçando algum erro que eu tinha feito. Falei, nossa, eu bati. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, irmão, obrigado. Obrigado. Falei, por que obrigado, irmão? Porque eu estou passando por uma situação tão difícil na minha vida. E você escreveu que Jesus é bom. E está escrito aqui João 14:6. E eu sei o que está escrito nessa palavra. Eu falei, irmão, você sabe? Eu falei, o que está escrito, irmão? Ele falou assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, é bem isso aí, irmão. É bem isso. E você sabe por quê, irmão? Porque eu estava pensando em tirar minha vida hoje. Ele falou que estava pensando em tirar minha vida hoje. Mas quando eu li isso aqui, eu entendi que a vida não é minha. Quem me deu a vida foi Jesus. E Ele é bom. Eu falei, Ele é bom, meu irmão. Você é evangélico, você tem alguma religião, você vai em alguma igreja? Ele falou, não, eu já fui na católica, já fui na do crente, já fui no espírita, já fui no terreiro, já fui em um monte de lugar. Mas eu não consigo firmar. Eu falei, porque você não sabia qual era o caminho certo ainda. Você acabou de citar que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Não tem outro. Não tem religião, não tem placa de igreja. Só tem Jesus. Ele falou, eu sei. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou, pela misericórdia do Senhor. E ele falou assim, eu vou para a igreja. A minha mãe vai na igreja, eu vou na igreja. Mas sabe assim, irmãos, uma simplicidade que me comoveu aquilo ali, sabe?
Deus ele é tão maravilhoso que Ele trabalha dos dois lados da moeda ao mesmo tempo. Porque eu também enxerguei essa realidade na minha vida. Porque eu sou falho, irmão, sou pecador, sou miserável nessa terra. Eu peço perdão para Deus todos os dias. Porque me vêm as vontades, me vêm os desejos. E se a gente não tiver firmado, a gente vai atrás mesmo do prazer. A gente vai mesmo atrás da corrupção. E eu fiquei tão feliz quando ele falou assim: eu vou, né, na igreja da minha mãe, porque a minha mãe fala muito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu sabia, pastor, dessa palavra de João 14, porque minha mãe fala isso para mim todo dia. Então, para você ver que na situação que ele estava difícil para ele, uma mensagem de Deus que você fala: irmão, Deus te abençoe, ou Jesus te ama, ou Deus tem uma obra na sua vida, ou aceita Jesus. Ah, dá licença, irmão, larga muito ser chato, minha religião é tal, minha religião é... Irmãos, independente do que vir da parte dele para a sua vida, mas da sua vida para a vida dele, tem que ser Jesus. Lança Jesus, injeta Jesus na vida das pessoas. Pode ser numa camisa, pode ser no seu trabalho, na sua mesa. Eu não sei com o que você trabalha, o que você faz, mas sempre lança Jesus para as pessoas, sempre injeta Jesus, sempre abençoa as pessoas. É algo que eu faço todo dia. E olha que eu já ouvi coisas que dói, assim, sabe? Dói. Mas é muito bom você falar de Jesus para as pessoas. Então sempre abençoa as pessoas no nome de Jesus, para a honra e para a glória de Deus, porque isso é muito bom. Deixa eu voltar aqui, né? Glória a Deus. Eu quero falar agora do versículo maravilhoso que se encontra no versículo 17, que fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras. Como que eu vou saber se eu não leio? Como que eu vou saber se eu não ouço? Por isso que em Romanos 10 eles falam: a fé vem no ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Porque tem gente que não sabe ler, mas não falta no culto, que eu vou lá no culto. Tem um culto que eu vou no culto, por quê? Porque eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que aprender a palavra. Irmãos, isso é de uma grandeza tão gigante, que eu tenho um exemplo na minha casa, do meu pai, da minha mãezinha, que eu acho lindo isso. Na Record TV passa as novelas bíblicas, e é muito lindo, né? Eu converso com meu pai, com a minha mãe, e a gente tem vezes que a gente está falando de Jesus, falando da Bíblia, e aí eu pego meu pai falando da Bíblia, falando histórias bíblicas, pego a minha mãe falando histórias bíblicas. Eu falo: nossa, gente, vocês é uma bênção. Por quê? Porque eles ouvem, eles assistem, eles ouvem, e querendo ou não, aquilo ali edifica eles. Por mais que eles não tenham tempo de ficar lendo a palavra de Deus, né, por causa do trabalho, dos afazeres, mas eles estão sempre nos cultos, estão sempre procurando colocar na frente dos olhos aquilo que edifica. Porque no Salmo 101, no verso 3, se eu não me engano, fala sobre isso: colocai diante dos seus olhos aquilo que te edifica. Por quê? Porque está entrando. Temos dois canais de recepção, né? Receptores, ouvidos e os olhos. Então, se eu não estou lendo, eu estou ouvindo. Isso traz o quê? Conhecimento.
Não estou dizendo isso que não é para vocês, né? Não, tá? É para vocês. Mas aprende com ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra, irmão, é a palavra que vivifica, é a palavra que edifica a fé, é a palavra que nos ensina a vencer o mal, é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra ela é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, que corta e discerne tudo. É lindo isso, irmãos. É lindo isso. Então, que os irmãos entendam que a palavra de Deus, ela é uma espada na sua mão. E se nós estamos numa batalha espiritual, se nós fazemos parte de um exército espiritual, se nós somos soldados de Cristo, nós necessitamos de uma ferramenta, de uma arma. E essa arma é a espada. E essa espada é a palavra de Deus. Porque o adversário ele vai lutar, né, ferozmente, para que você não ouça a palavra, para que você não acredite na palavra, para que você não conheça a palavra. Como eu disse, Coríntios 4:4, que o príncipe desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem a luz do Evangelho e vivam na corrupção, vivam na ignorância, vivam na maldade. Para quê? Para que não obtenham a salvação, como ele já não tem. Então Deus nos ensina a nós usarmos essa espada, que é a palavra. Aprendemos a palavra, irmãos. Tem que aprender, irmãos. Tem que ler a Bíblia. Tem que ouvir a palavra de Deus, para colocar em prática e se defender. Porque vai vir muitas e muitas ideologias do mundo para querer falar que quem que escreveu a Bíblia, pastor? Quantos de nós já não escutou isso? Quem escreveu a Bíblia foi o homem, pastor, não foi Deus, não. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Logicamente que foi um homem, mas usado e guiado e inspirado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Para quê? Para nos ensinar, redarguir, corrigir. Aleluia. Para que possamos estar firmes, irmãos, com todo tipo de ideologia que vem do mundo, querendo falar que a palavra de Deus não existe. Não, mas Ana pode fazer isso aqui sim, não tem problema não, Deus não vai achar ruim não. Se a Bíblia fala que não pode, não faça. Pode o homem, pode a lei, pode a autoridade falar. Logicamente nós temos que ser submissos à autoridade da terra, porque Jesus nos ensinou isso. Romanos 13 nos ensina que nós temos que ser submissos a toda a autoridade na terra, porque Deus que colocou, Deus que escolheu. Mas se essas autoridades usar do poder para confrontar a palavra de Deus, nós não devemos obedecer a lei, e sim Deus. Porque primeiramente o reino e a tua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós temos exemplos disso bíblico. Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Misael, Ananias e Azarias, os 3 meninos, os 3 jovens da fornalha ardente de fogo. O rei soberano, a autoridade, deu uma ordem, cravou um estatuto, uma lei, que era para todos, de todas as nações e todas as línguas, se prostrar diante da estátua que ele ia levantar.
Aqueles que assim não fizessem seriam lançados na fornalha de fogo. Ele decretou uma lei. Ele era uma autoridade. Só que essa lei, ela vai contra os princípios de Deus. Porque Deus fala lá em Êxodo capítulo 5 para que nós não se prostremos perante nenhuma imagem feita pelas mãos do homem. Aleluia! Então essa lei, eles falaram, não, essa aí não. Essa aí nós não vamos fazer, não vamos obedecer. Porque está indo contra a lei do nosso Deus. Então você vai morrer. Se for da vontade do Senhor, amém. E foram lançadas numa fornalha de fogo e nada aconteceu. Porque lá dentro não estava só 3, mas estavam 4. O próprio Deus estava lá com eles, irmãos. O próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, estava lá andando com eles. Porque o próprio rei falou assim: oh, mas não era 3, porque tem 4. E um tem a aparência do Filho de Deus. Eles foram fiéis a Deus. E Deus livrou. Então a palavra de Deus, ela é mais importante que tudo nas nossas vidas. E nós temos que defender ela, irmãos. Defender. Mas se eu defender a Bíblia aqui, eu vou ser preso. Eu vou apanhar. Eu vou ser maltratado. Eu vou ser humilhado. Vão zombar de mim. A Bíblia fala que nós seríamos perseguidos, maltratados, humilhados, maldizentes iam falar mal de nós. Mas o que Jesus falou? Bem-aventurados são esses. Somos nós, irmãos, que pegamos a palavra, agarramos elas e defendemos ela. Bem-aventurado significa felizes são esses. Olha o que Jesus fala. Feliz é você que pega essa palavra e a defende com unhas e dentes. Feliz é você que acredita na palavra de Deus e se entrega para Ele, confia nele. Feliz somos nós que estamos debaixo dessa palavra no nome de Jesus. E que essa palavra, irmãos, ela venha penetrar no teu coração, na tua mente, no ouvir, no ler, no meditar, no estudar. Aproveite o tempo, porque o tempo quem faz somos nós. Eu determino o meu tempo. Às vezes eu ficar perdendo tempo deitado ou batendo papo furado, eu vou pegar e vou ler um capítulo da Bíblia. Deixa eu pegar e ler um capítulo aqui. Nossa, pastor, mas não estou entendendo nada. Ora ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu vou abrir a tua palavra. Eu sou leigo, eu não entendo muitas coisas, mas eu acredito que o Espírito Santo vai me fazer entender. E é assim que funciona, irmãos. Porque funcionou comigo, vai funcionar com você também. No nome de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, ela vai ficar arraigada, enraizada dentro do teu coração, na tua mente, para que você possa viver essa palavra. Viva a palavra de Deus, irmãos. Pastor, é difícil, é complicado, eu tenho que me parar com muitas coisas. É verdade. É o sacrifício. Tem sacrifício maior do que aquele na cruz, irmãos? Então, qualquer sacrifício que nós fazemos em prol da palavra, ainda será pouco e pequeno diante daquele sacrifício da cruz do Calvário. Pense nisso, reflita. Nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra e pensar. Eu quero que vocês exercitem dentro do seu pensamento, da sua mente, vai pensando, porque o Espírito que está aqui, o Espírito de Deus, ele vai te ensinando. Desliga agora os seus pensamentos dos problemas, das dificuldades, de situações paralelas, seculares da nossa vida cristã, aqui dentro da igreja, para que Deus possa te ensinar, que Deus possa me ensinar a usar essa palavra, a usar essas armaduras no nome de Jesus. Louvado
e engrandecido é o Senhor. Aleluia. Versículo 18, para nós encerrarmos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Nós estamos em meio a uma luta, a uma batalha espiritual. E a Bíblia nos ensina que nós temos que o quê? Perseverar. Persistir. Em quê? Em oração, em súplica, em rogar, suplicar, é clamar, é implorar a Deus. Senhor, eu estou aqui, me ajuda, Senhor. Estou passando aqui, estou passando no estreito aqui, Senhor. Me ajuda, me livra do mal. Me ajuda a combater esse mal. Me ajuda a usar a palavra, as armaduras. Me ajuda a usar a verdade do Senhor, para que possamos vencer esse mal. É orando a todo tempo e vigiando. A Bíblia nos ensina que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí uma luta. Nós tivemos um estudo semana passada da carne e do espírito. E é bem isso. Se nós não alimentarmos, o urso branco, ele vai ficar mais fraco do que o preto. Os irmãos que estavam conosco, estão não entendendo. Eu fiz uma analogia semana passada do espírito e da carne. Urso branco, o espírito. Urso preto, a carne. E é uma luta, é uma milita, é uma batalha. Um milita contra o outro, um luta contra o outro. E aquele que você alimentar mais é o que vai dar mais forte, é o que vai vencer. Se você orar mais, jejuar mais, meditar mais, cultuar mais, ler mais a Bíblia, você vai estar alimentando o urso branco. O espírito seu vai estar mais forte e vai vencer as vontades da carne. Agora, se você não orar, não jejuar, não ler Bíblia, a sua carne vai estar mais forte. O urso preto vai estar mais forte e ele vai sobressair sobre o branco, que é o espírito. Então a vontade da carne vai sobressair a vontade do espírito, porque uma luta contra a outra para que não seja feita a vontade. A carne luta contra o espírito para não fazer a vontade do espírito, e o espírito luta contra a carne para que não seja feita a vontade da carne sobre as nossas vidas. Então é essa luta espiritual que nós vivemos a todo momento. Então que os irmãos venham estar preparados para essa luta, para essa guerra. É uma guerra, irmãos. Não estou brincando aqui de falar para vocês, é uma brincadeirinha de espada. Não, é uma guerra. É uma guerra isso, irmãos. E nós podemos entender isso aí no nosso dia a dia. Nas batalhas que muitas vezes a gente está passando, que a gente fala, o que é isso? O que está acontecendo? Está tudo tranquilo e de repente o negócio parece que vira de ponta cabeça. Por quê? Porque tem o mal. O império do mal está lutando para te destruir, para acabar com você. João 10:10, o que Jesus disse? Que o ladrão veio o quê? Para roubar, matar e destruir. O ladrão é o diabo. O ladrão é Satanás. Vem roubar a sua salvação. Vem destruir a sua vida. Vem matar o seu sonho, suas esperanças de obter a vida eterna. É isso que o diabo veio fazer. Mas no mesmo versículo Jesus diz assim: e eu vim para te dar vida e vida com abundância. Que superabunde sobre a sua vida. Jesus Cristo, o Nazareno, o Espírito de
superabunde sobre a sua vida, no nome de Jesus, para que você suporte as tentações, para que você suporte as corrupções, para que você suporte as vontades da carne. Aleluia! E através da sua vida, do seu testemunho, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque nós somos testemunhos vivos, irmãos, do que Deus fez nas nossas vidas e o que ainda Deus há de fazer. Mas para isso, temos que perseverar na fé, vencer o bom combate, terminar a carreira. Aleluia! É isso. Sabe por que nós vamos ter folga? Só quando nós formos morar no céu. Só quando Jesus voltar e arrebatar a tua igreja, ressuscitar aqueles que já estão dormindo, aí sim nós vamos ter folga, vamos ter trégua. Aí sim não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, porque nós vamos estar lá no reino dos céus com o Senhor. Pelo livro de João capítulo 14, Jesus ele disse que já está preparado para nós. E se não fosse assim, ele não teria dito. Então se ele falou, está lá preparado. Só que depende de quem? De nós. Se eu pudesse, eu levaria todos nós, o bairro inteiro, a cidade inteira, né, amor? Porque esse é o meu desejo do coração. Se eu pudesse, irmãos, é que nem eu falo para os irmãos, pegar o meu coração e colocar dentro do coração, dentro do corpo de alguém que ainda não sentiu a presença de Deus, ou que não sentiu o trabalhar de Deus, ter certeza que essa pessoa não devolveria mais no coração. Fala, não, pastor, esse coração não é seu, mas não, ele é meu. Porque é muito bom isso. Isso é muito bom. É difícil porque a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina que o mundo não aceita nós, irmãos. O mundo não aceita. Nós somos de Cristo Jesus, o mundo não nos aceita mesmo. Não nos aceita, por quê? Porque nós somos diferentes. Nós temos o caráter de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que faz morada dentro de nós. E o mal não aceita isso. O que ele faz? Ele influencia todo mundo para vir contra nós, para nos suprimir, para nos afligir, para nos entristecer. Para quê? Para que nós duvide da palavra de Deus. Mas eu repreendo todos esses pensamentos, esses dados, com a armadura de Deus que Deus está nos dando nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o santo nome de Jesus Cristo. Então, se você estiver firme em oração, jejum, leitura, ouvindo a palavra, irmãos, você pode falar, Senhor, eu sempre faço isso, irmão. Quando eu acordo de manhã, eu falo, Senhor, muito obrigado, Deus abençoe. O Senhor me abençoe por mais um dia. Só que eu quero que o Senhor me revista já das suas armaduras. Considera na minha cabeça o capacete da salvação. Cinge os meus lombos com a couraça da verdade, da justiça. Calça aos meus pés a preparação do evangelho da paz. Me conceda um braço o escudo da fé, e ao outro braço a espada do Espírito, que é a tua palavra, para que nós possamos estar o quê? Revestidos com as armaduras. E aí sim nós podemos lutar contra o mal e resistir e desviar de todas as ciladas no nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida a partir de hoje, irmãos, que essa palavra ela não venha só entrar no ouvido e sair no outro, não. Ela vem entrar na sua vida e arraigar no teu coração e no teu pensamento. E toda vez que você passa por alguma situação de luta espiritual, o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar dessas palavras dessa noite, no nome de Jesus. Que você saia revestido, que você aprenda
aprenda a usar essas armaduras, essa palavra poderosa, que discerne tudo, que divide tudo, que quebra do mal, que desfaz do laço, que desfaz da cilada, no nome de Jesus. Amém? Não só para vocês, para nós que estamos aqui na igreja, mas também para todos que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, conhecimento, e te revista, aonde quer que você esteja aí agora, com todas as armaduras, no nome de Jesus. Amém? Aplaude o Senhor Jesus porque Ele merece. Glória a Deus. Queria convidar aqui a missionária Márcia para fazer uma oração. A irmã vai estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Depois a irmã vai estar louvando. A irmã vai louvando. Depois a irmã vai estar louvando em nome de Jesus. Depois a gente vai estar recolhendo o dízimo e a oferta em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, a graça e a paz. Evangélica ainda. E essa palavra ficou no meu coração. E todos os dias, quando eu me levanto, eu sempre falo isso: Senhor, o Senhor conhece meu coração. Reveste-me, Senhor, da sua palavra. Reveste-me, Senhor, pois eu preciso de Ti. O meu coração é Teu. Os meus pensamentos são Teus. Não deixe que nada chegue até mim. Senhor, me livra. Livra todos aqueles que precisam de Ti. Um depende do outro. Nós estamos aqui em uma congregação. A congregação é para isso, para um fortalecer o outro. Hoje eu não estou bem, mas o meu irmão lá está. Irmão, ora para mim. Ora para mim, eu preciso de ajuda. Aleluia! Hoje eu não estou dando conta. Ora para mim. Irmão, toca em mim. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E o Senhor fala. E o Senhor fala. Aleluia! Eu entro no meu trabalho, eu chego lá, é tanta doença, é tanta coisa, e eu falo: Senhor, vai tocando, ó Pai. Ô Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu passo e já falo: bom dia, que o Senhor esteja contigo. Se me responder, amém. Se não me responder, amém também. Bom dia, que o Senhor esteja contigo. A primeira vez que eu falei essa palavra, uma senhora, eu passei, ela falou: você tem uma luz diferente. Ora pra mim. Hoje eu não estou bem. E eu pus a mão naquela senhora e falei: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Entra na vida dela, muda a história dela. Eu não sei o que ela está precisando, mas o Senhor sabe. Passou 5 minutos, irmãos, estou contando isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sou melhor que ninguém, mas aquele que está em mim é melhor.